Essa outra pergunta aqui, ela vai encaixar certinho. Como manter uma mente em santidade com o mundo moderno de hoje? E eu quero só fazer um paralelo aqui antes do senhor responder, tio. O que eu percebo hoje, né? Esses dias entrou um vírus no meu celular, né? Eu tô baixando assim, eu tô procurando os melhores antivírus da internet, né? Porque é o seguinte, tem certos tipos de conteúdo que eu não acesso por mim ser crente. Só que por causa desses vários vírus que entraram no meu celular por causa de coisas que eu baixo, às vezes aparece coisas pra mim que não faz parte do meu contexto cristão sem que eu clique, sem que eu perceba. Às vezes eu ligo meu celular de manhã e aparece coisa que não é pra mim ver, só que é impossível não ver porque já aparece pra mim, né? Então, tipo assim, o que eu percebo é o seguinte, né? Como manter uma mente em santidade como o do moderno de hoje, né? Hoje em dia é muito difícil você abrir as redes sociais e você não ter contato a certas coisas que vão ferir a tua pureza, entendeu? Isso a gente pensa que isso não prejudica, mas esses pequenos detalhes que entram na nossa mente de modo rápido, esses pequenos fragmentos, eles vão fazer efeito por dentro. Então, como a gente lida com isso, tio? Como a gente se preserva em santidade dentro de tudo isso? Olha, Davi, eu sou muito prático com as coisas. Eu tenho uma vanguarda. Minha prima trouxe meu café. Eu tenho uma vanguarda, digamos, uma vanguarda teológica, prática. Eu tenho algo assim que eu guardo há muito tempo, que eu gosto de citar e de me basear nessas coisas. O diabo continua o mesmo, o pecado continua o mesmo, a essência do pecado continua a mesma, a forma como a pessoa vai pecar pode mudar, mas o pecado, a transgressão é a mesma, a desobediência a Deus é a mesma, a essência do pecado é a mesma, enfim, a configuração do homem, por mais que o mundo se modernizou, ela continua a mesma, ele é um homem pecador, como a Bíblia diz, destituído e que carece da glória de Deus, isso é fato. Então assim, para eu considerar essa pergunta e jogar a culpa na modernidade, eu posso cometer um gravíssimo erro e dizer que hoje está mais difícil, eu posso cometer um gravíssimo erro com os fatos do passado. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta e pegar essa pergunta e colocar ela no passado, um passado bem distante, e inserir um jovem de hoje lá, talvez esse jovem de hoje lá não conseguisse se manter fiel. Sim. Por quê? Porque resguardadas as devidas proporções, talvez naquela época seria mais difícil do que hoje. E eu não defendo isso, Tá corretíssimo, eu estou apenas tentando levantar um questionamento na mente da gente, levantando um questionamento válido. Por quê? Porque se eu pegar um jovem de hoje e colocar em Sodoma e Gomorra, não tem tecnologia, não tem WhatsApp, não tem nada de rede social, qual a diferença daquele mundo para esse mundo? Eu acho que não tem diferença nenhuma. A diferença é que Deus resolveu destruir aquele mundo. Sim, sim. Essa é a diferença. Se fosse colocar na balança quais os mundos que estariam pior, nem outros, os mundos estão da mesma forma. Porque a Bíblia classifica o mundo como jaz do maligno. E o diabo continua o mesmo, com a mesma configuração e com a mesma atitude, com o mesmo propósito: matar, roubar e destruir. Então é equivalente, o jovem está inserido no mundo tecnológico, mas com as mesmas potencialidades. Mas quando a gente fala em modernidade, né, as pessoas pensam só em tecnologia, né? Como se a tecnologia fosse um pecado, fosse do diabo. Ou me tentasse mais, né? Mas a gente pode analisar, por exemplo, a cultura da época, né? Tem, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Eles estavam ali em uma cultura que os obrigava a se prostrarem diante de uma imagem, né? Mas uma vez eu ouvi um servo de Deus falar algo muito interessante. Por que a fornalha ardente não queimou aqueles 3 jovens? Porque mesmo naquele contexto perverso, naquele contexto que ostentava a imoralidade, que ostentava a idolatria, o coração deles ardia mais por Deus do que a fornalha de fogo ardente. Então por isso que eles entraram lá dentro e eles não se queimaram, porque eles ardiam tanto por Deus que as chamas não foram o suficiente para conseguir destruí-los ali. Mas eles foram determinados a sofrer o dano. Exatamente. Eles foram determinados a sofrer o caos, porque eles disseram: mesmo que ele me mate,
mesmo que a gente caia nas mãos de Deus, mesmo que Deus não nos tire de lá, nós não vamos prostrar, não vamos prostrar diante de ti. Então assim, a grande diferença entre Sodoma, Babilônia e agora são as cabeças. As cabeças hoje estão mais fragilizadas. Eu não estou falando das cabeças da igreja, das pessoas da igreja, mas as cabeças hoje estão mais fragilizadas. As pessoas estão fragilizadas por ideologia de gênero. As cabeças, quando eu digo fragilizadas, eu não digo que as pessoas têm fácil acesso para qualquer coisa, não. As pessoas são confusas, estão hoje sendo bombardeadas por argumentos que se tornaram colunas da própria educação, do próprio modelo educacional, coisas que o Estado deixou correr solto. Então esse ambiente ele está confuso. A identificação do pecado para as pessoas que o inimigo cegou o entendimento está mais difícil. Ou seja, elas conseguem identificar erros pontuais em pessoas e atribuir à igreja no total. Elas conseguem identificar disfunções de caráter de pessoas, de grandes líderes que caíram e só manifestou a queda naquele momento. E elas conseguem atribuir a todo o reino, a toda a igreja. Mas elas não conseguem separar uma ideologia da forma cristã de se viver correta. Sim. Elas acham que o cristianismo tem que absolver tudo e fazer de tudo um amor sem limite, um amor sem regras, sem nenhuma norma que diga, olha, é até aqui, depois daqui está errado. Então as pessoas hoje, eu acho que elas estão mais fragilizadas do que elas estão suscetíveis. Suscetível ao pecado é todo o tempo. O diabo, a Bíblia diz que ele anda querendo tragar. E se ele obtiver uma oportunidade, ele vai tragar. Ou seja, no contexto de Sodoma, no contexto de Roma, que foi uma promiscuidade estupenda. Inclusive, tio, qualquer contexto. Na época do Império Romano, ali no primeiro século da igreja, né? Porque eu vou falar uma experiência